E aí, Boa Estevam, noite, meu amigo. tudo bem? Tudo bem? Prazer estar contigo aí, com cada pessoa incrível aí que está conectada conosco. Muito bom estar contigo, Lucas, nessa noite. Que ótimo, maravilha. Prazer estar falando com você aqui, principalmente sobre um tema que as pessoas têm muitas dúvidas ainda, que são as vendas, não é? É como utilizar a melhor forma. E é verdade que a programação neurolinguística é uma tecnologia de comunicação avançada que pode nos auxiliar muito nesse processo, né, Estevam? Sim, sim. Primeiro, Lucas, eu quero agradecer por essa noite. Você é uma pessoa incrível, você, a Valéria, é um casal incrível que nós temos o privilégio de sermos amigos de vocês, não apenas numa vivência profissional, mas numa vivência pessoal. E eu sei que o que valida, por algumas crenças que eu tenho nessa jornada de quase 15 anos para o desenvolvimento humano, Lucas, eu acredito que o pessoal valida o profissional. Então, quando a pessoa está fora do profissional e vivendo o pessoal, isso pode trazer uma chancela de congruência para aquela validação profissional. E eu sei que você tem isso, a Valéria tem isso, então eu sou muito grato de estar aqui com você nessa noite para podermos compartilhar esse tema tão especial, esse tema de programação neurolinguística para vendas. Até porque, Lucas, está tudo relacionado ao programa interno que uma pessoa tem. Dentro dessa jornada, Lucas, nós estamos tendo assim o privilégio de termos compartilhado PNL no corporativo, tanto aqui no Brasil quanto em Portugal. Portugal, nós trabalhamos no corporativo lá com as maiores empresas de Portugal e trabalhamos com o método Core. E vimos, Lucas, que existe um logaritmo para poder determinar um sucesso nessa área de vendas, nessa área de empreendedorismo, nessa área de negócios. Existe algo que conseguimos verificar, até porque o Peter Drucker, Lucas, que é o pai da administração moderna, né, ele fala que as pessoas são contratadas pelas suas habilidades técnicas, mas são demitidas por problemas comportamentais. Então, o que acontece? Tem pessoas que, tecnicamente, parece que vai ser a solução da empresa. É contratado, não, agora a nossa equipe comercial acabou. Agora o negócio vai explodir. Agora, com esse gestor, com esse consultor, tudo vai ser resolvido. Mas daqui a pouco não se torna sustentável. Porque existe uma correlação, Lucas, que nós vimos sobre duas palavras que é muito utilizadas nesse âmbito, que é a hard skills, que são as habilidades técnicas, e as soft skills, que são as habilidades comportamentais. Então, quando tem a junção da hard skills e das soft skills, que são esses termos técnicos que são utilizados com relação à habilidade técnico-comportamental, aí está o logaritmo do sucesso. Aí que a pessoa consegue ter o sucesso nas vendas. Então, dentro dessa jornada, eu comecei a ver, Lucas, a gente dava ferramentas, eu via pessoas com habilidades técnicas, só que não tinha resultados sustentáveis. Depois de 3 meses, estava da mesma forma que estava antes. Aí pessoas que não conseguiam desabrochar, não conseguiam realmente despertar toda a essência que tinha dentro delas de habilidades técnicas. Então foi nessa junção que nós vimos que seria possível. Então estou aqui um pouco para compartilhar desse algoritmo aí que define de uma forma plena o resultado e a sustentabilidade na área de vendas e negócios. Legal, a gente vai falar muito sobre isso. Ô, Estevam, você está no Wi-Fi ou no 4G aí? Eu estou no Wi-Fi. Por quê? Está pegando bem? Experimenta pôr no 4G para ficar mais nítida a sua imagem. A fala está vindo normal. A imagem está um pouco embaçada. Ah, sim. Talvez Deixa... resolva. Enquanto isso, deixa eu ir comentando aqui. Gente, o que ele falou é impressionante, não é? As empresas contratam as pessoas pelas habilidades técnicas das pessoas. Ou seja, se a pessoa é muito boa, muito técnica para isso, mas elas acabam demitindo pela falta de habilidade comportamental, habilidade de relacionamento. Ou seja, não seria então, Estevão, melhor as empresas contratarem, fazendo um parâmetro não só técnico, mas também da atitude comportamental dessas pessoas, já que essa é a maior causa das demissões? Então, Lucas, nós começamos a ver que algumas empresas começaram a, nesse século XXI, principalmente dos anos 2000 para cá,
as empresas de maior referência hoje no mundo, como a Google, a Amazon e outras empresas que estão lá naquele top 5 de empresas que todo mundo quer trabalhar e que tem indicadores que as pessoas querem trabalhar, que elas começaram a investir nessas soft skills dos colaboradores, ou seja, nas habilidades dos estados internos comportamentais. Até porque existem situações que a pessoa não está esperando, que acontecem alguns problemas que podem acontecer no meio do processo técnico, na hora que a pessoa está desempenhando o seu papel técnico ali no trabalho, e que se não tiver as habilidades comportamentais para poder embrulhar essa parte técnica, não funciona. Sabe, a pessoa, quando ela não está no estado interno propício, ela não consegue ter as suas janelas de habilidades totalmente abertas. Chega um momento que a pessoa é incrível, ela é muito especial, mas a parte interna, o estado interno dela, ou seja, o estado comportamental dela, está interferindo totalmente nas habilidades técnicas. Então, a junção do sucesso na área de vendas, na área negocial, comportamental, é a união das habilidades técnicas que a programação neurolinguística traz. Você sabe, né, Lucas, que a PNL ela traz uma maestria na comunicação, uma maestria na conexão com os clientes, na conexão com cada persona que está contigo. Então, essas habilidades técnicas, linguísticas, que a programação neurolinguística traz para que a pessoa se conecte com quem está na frente dele, com um cliente que está na frente dele, é extremamente importante. E também essas habilidades de você ter um estado propício. No método Core, Lucas, que você comentou, a gente tem muita alegria e felicidade de compartilhar o método Core já há alguns anos. E o método Core é um método exclusivo do Instituto Daut, que nós fizemos uma tétrade, um acróstico da seguinte forma. Nós trabalhamos dentro do método Core 4 áreas muito importantes no processo de venda, que o C se refere a clientes, o C se refere aos clientes, o O se refere a objeções, o R se refere a resoluções, até porque sempre no processo de venda nós vamos ter os clientes, que é a pessoa que vai estar na sua frente, é a pessoa que sempre é diferente, não importa quem seja, não importa o local do mundo, não importa onde as pessoas estejam, sempre cada cliente vai ter uma persona diferente, ou seja, vai ter um programa interno diferente, e a forma de conexão com aquela pessoa tem que ser totalmente exclusiva. Então você precisa ter uma habilidade técnica de se conectar diretamente com aquela pessoa que está na sua frente. Não é um padrão de atendimento para todo mundo, é um padrão de atendimento específico para cada pessoa. Através dessas habilidades, é personalizado. Até porque aí as pessoas que estão aqui conosco podem estar pensando, poxa, mas é muito difícil, Estevão. Não! Quando você identifica como que é o programa daquela pessoa, como que é o programa interno, qual é o perfil interno do mindset daquela pessoa, você começa a canalizar a tua comunicação verbal e não verbal para aquele tipo de persona. E a pessoa começa a ter aquela sensação, caramba, eu gosto muito do Lucas. Eu estou falando com ele, poxa, eu estou falando há 5 minutos, como que o Lucas é incrível? Eu não estou falando apenas do rapport, porque o rapport é uma das habilidades que nós trabalhamos com relação à conexão. Mas a linguística específica. Então, temos o primeiro âmbito, são os clientes. O segundo âmbito são as objeções. Até porque dentro desse padrão de conexão num processo de vendas, não importa qual seja o produto, e aqui tem várias pessoas com produtos diferentes, não importa qual seja o teu produto, sempre vão existir as objeções. E você, lá no método Core, Lucas, a gente te fala uma frase que é muito especial, que a objeção é maravilhosa. A objeção é verdade, porque ela gera uma oportunidade, não é mesmo? Uma oportunidade de você falar melhor e mais profundo sobre o seu produto. Inclusive, um abraço aí para o Henrique Noel, fiz uma live com ele, ele é especialista em vendas também. E olha aí. Existem pessoas, Estevão, que eu percebo, eu fiz faculdade de administração, né? Foi minha primeira faculdade, eu estudei muito Peter Drucker, e eu também tive experiência com vendas diretas, não só tenho hoje no meu instituto, mas eu tive restaurante, drogaria. E eu percebi que tinham pessoas que vendiam muito bem, e não fizeram treinamento de venda, mas elas tinham habilidades naturais de conexão,
de empatia, de criar uma empatia com as pessoas, né? E, no entanto, de vez em quando recebo a seguinte pergunta: Lucas, mas eu não sou um bom vendedor. Será melhor eu não ficar em outro setor? Ou eu posso desenvolver a habilidade de vendas? Qual a sua opinião? A pessoa, ela nasce vendedora? Ou é uma pessoa que não tem noção de vendas, ela pode ficar boa, se capacitar? Eu acredito, Lucas, até pelo aspecto pleno da estrutura da PNL, que a PNL, o primeiro nome veio da modelagem da excelência humana. Então, uma das bases, dos pilares bem sólidos da PNL é o padrão de modelagem. Eu acredito que a liderança, alguém nunca nasce um líder nato. A liderança é desenvolvida. O aspecto de vendas, uma pessoa para se tornar um vendedor de um alto nível. As técnicas de um vendedor, ele não nasce com aquele padrão. Ele pode, por modelagem, na sua infância ou na sua adolescência, já olhar pessoas que estão à sua volta e ele já desenvolve de uma forma quase autodidata, por modelagem autodidata, alguns padrões linguísticos e de conexão que parece que aquela pessoa nasceu com aquilo, mas na verdade ela não nasceu com aquilo. Ela modelou de uma forma inconsciente pessoas significativas que estavam em volta dela e ela começou a ter um padrão bem especial de conexão, de comunicação. E dentro desse processo de modelagem, até no método Core, Lucas, o que nós trazemos? Nós trazemos padrões que já tiveram resultado com pessoas que não tinham uma habilidade tão grande na área técnica e que começaram a trabalhar aqueles padrões e foram para um outro nível. Ou seja, os indicadores de vendas começaram a ser totalmente diferentes. Porque quando você modela estratégias de pessoas que já tiveram sucesso naquela área, você consegue ter um resultado diferente. Esse é o padrão do processo de modelagem. Então, eu ouso dizer, Lucas, que qualquer pessoa com as ferramentas corretas pode se tornar um vendedor excelente da forma como ele quiser. Não importa qual foi o passado. Eu lembro até de pessoas... Tem uma aqui no Rio de Janeiro, eu estou no Rio nesse momento, Lucas, falando com o pessoal aí. Tem um rapaz que eu conheci há poucos dias, o Rick Chester. Já ouviram falar nele? Aquele que... tem uma frase específica que fala pega a visão. É uma pessoa bem conhecida aí, que ele era um vendedor de água. Vendedor de água na praia de Copacabana. E até conversei com ele algum tempo atrás, antes de começar essa questão do corona, e hoje ele está, né? Quem pegou ele como pupilo foi o... qual o nome daquele rapaz do Geração de Valor? Flávio Augusto. Flávio Augusto. Isso. O Flávio Augusto começou a caminhar. É um grande defendedor das vendas aí, né? Um grande defensor das vendas. E defende muito as vendas porque ele fala que todos somos vendedores. Independente da área que você tá todo mundo vendendo alguma coisa. O tempo todo. O Produto tempo todo. ou serviço. Mesmo que você fale assim, não, eu sou contador, eu sou dentista. Pô, mas se o dinheiro não entrar, você não sobrevive. Então, você está, de certa forma, oferecendo um produto ou um serviço o tempo todo. Que seja a sua imagem. Ô, Lucas, eu até falo que desde a infância, Lucas, quando nós estávamos, quando nós nascemos, a gente começava a sorrir para a mamãe para querer aquela montanha que estava ali perto da gente. E a gente começava a sorrir, a mamãe começava a fazer isso conosco. A gente começava a balançar a cabeça, a mamãe começava a fazer isso. E daqui a pouco a gente começou a chorar, a mãe, para parar o choro, ela colocava a gente para mamar. Então, ali começou uma correlação, é um processo de troca, de venda. Então, desde a infância acontece esse processo de venda. Todos nós somos vendedores. E falando do Rick Chester, Lucas, ele vendia água na praia. E uma pessoa viu ele vendendo, fez um vídeo. E dali ele começou a se tornar um padrão. O vídeo viralizou na internet. O Flávio Augusto viu, chamou ele. E ele começou a dar palestras sobre aquela tática que ele tinha, aquela técnica, aquela estratégia que ele tinha de vender água na praia. Hoje, ele é um palestrante internacional. Hoje, ele é um dos maiores vendedores de livros no Brasil. Isso faz 1 ano, Lucas, 1 ano. Ou seja, uma pessoa que desenvolveu algumas habilidades técnicas e que, através da programação neurolinguística, nós conseguimos ter o aspecto da modelagem para que qualquer pessoa tenha essas habilidades. Eu, de uma forma
mais plena, Lucas, nesse tempo de coronavírus, e eu sei que algumas pessoas estão aqui nos assistindo, e eu sei que algumas estão tentando se reinventar nesse tempo. Até porque eu acredito que, historicamente, as crises sempre foram oportunidades de reinvenção. Nunca o dinheiro some, o dinheiro só troca de mão. Então, assim, não existe essa questão de o dinheiro sumir na época de crise. O dinheiro só troca de mãos. Então, quando as pessoas se reinventam, elas conseguem ter resultados diferentes. E, de uma forma técnica, nós gostamos muito desse trabalho científico de verificar o padrão do mindset das pessoas, utilizando a PNL. Então, eu gosto muito, junto com a Dani, de uma forma laboratorial, de nós podermos analisar. E nós começamos a analisar, Lucas, que alguns padrões internos começaram a modificar no público durante o coronavírus. E eu queria até compartilhar com as pessoas que estão aqui um pouco daquilo que nós começamos a identificar. O programa interno dentro de nós, existe alguns padrões que na PNL nós chamamos de metaprogramas. Metaprogramas, essa palavra meta significa acima, ou seja, é um programa que está no nosso inconsciente, é um padrão. Sistema operacional, né? É um sistema operacional, isso que determina alguns padrões de escolhas, alguns padrões de comportamentos, alguns padrões de reações. E eu comecei a analisar, Lucas, que nesse âmbito de vendas, alguns padrões de metaprogramas começaram a ser modificados com o público em geral. E eu quero trazer para quem está conosco aqui essa percepção. Claro que aqui daria vontade, Lucas, de a gente ficar umas 5 horas falando sobre metaprograma aqui. Olha Seria só, pessoal, incrível. o Estevão já vai falar. Se você está gostando, aproveita para compartilhar essa live. Nós estamos chegando aí em 100 pessoas já. Compartilhe para a gente alcançar o máximo de pessoas. Olha só, eu costumo dizer também que toda crise gera possibilidades, ok? E todo caos gera oportunidade. Olha, se você pensar que nós somos fruto de uma explosão chamada Big Bang, se não tivesse acontecido essa explosão, não teria acontecido as reações químicas necessárias, não teria formado esses planetas, não teria condição de ter água, de ter sol, de ter terra, fogo, tudo aqui. Então, enquanto uns choram, outros vendem lenço. É como Sim. o Estevão está falando. O dinheiro não é que ele acabou agora, ele trocou de mão. Tem algumas pessoas que estão lucrando muito nesse período. Por exemplo, a própria China comprou muitas empresas agora. Sim. Engraçado, né? O vírus vem de lá, né? E eles conseguem depois comprar as empresas que estão com dificuldade, que eles estavam com muito caixa. Eles conseguem comprar um valor menor. Então, olha só. Toda crise vai gerar uma oportunidade. A questão é que você não deve fazer a mesma coisa. Pois tem até um pressuposto da PNL que, se você manter a mesma estratégia, você vai ter o mesmo resultado. Se você quer ter um resultado diferente, você tem que fazer algo diferente. Não é mesmo? Então, continue aqui que o Estevão vai revelar agora essa grande novidade aí que ele estava falando. Pode continuar, Estevão. Maravilhoso. Então, Lucas, com relação a esse momento do Covid, vimos que nesse momento de crise, alguns padrões internos, né, no programa interno das pessoas, de uma forma geral, começou a modificar com esse tempo onde as pessoas começaram a ficar com um temor um pouco maior em algumas áreas, começaram a analisar um pouco mais algumas coisas. Então, tem vários metaprogramas, vários padrões, são mais de 15 padrões de metaprogramas, mas eu separei aqui para falar com vocês, para que você já consiga aplicar a partir de hoje. Ó, isso aqui que eu vou falar contigo, anota já aí, vai dar para você aplicar agora. Isso, quem puder pegar uma caneta, papel, para você anotar, porque eu vou te dar dica prática. Até porque, Lucas, eu gosto muito de facilitar o aprendizado, até porque dá algumas vezes para a gente falar palavras muito sofisticadas, formas muito mirabolantes, só que na verdade a pessoa fica totalmente perdida na hora de colocar em prática. Então quero simplificar para vocês. Então, falando de o primeiro filtro interno, a primeira chave de acesso, o primeiro metaprograma que existe dentro de nós é o proativo e o reativo. É um padrão proativo e reativo. Falando de proativo, é aquele que a tomada de decisão é rápida. Quando a pessoa pensa numa tomada de decisão, ela é rápida, ele é objetivo, ele tem uma rapidez para tomar uma decisão.
E o reativo é aquele que demora um pouco mais. Ele precisa pensar, ele precisa analisar para ver se está realmente pronto para poder comprar. E assim, Estevão, como é que eu faço para identificar o padrão do proativo e do reativo? E aí eu vou falar para você, eu comecei a identificar que muitas pessoas nesse tempo de coronavírus, elas passaram do padrão proativo para um reativo, por alguns temores que começaram a surgir. As pessoas tinham, até algumas que tinham um padrão proativo, em virtude das circunstâncias, ela começou a ir para o reativo. E o porquê que é importante você ter clareza dos metaprogramas? Se você não tiver clareza sobre isso, o metaprograma é como uma chave de acesso. Se você não pega a chave correta, não conecta. Aí você não consegue conectar. Você tenta vender para o teu cliente e ele sempre vai falar que não tem dinheiro, ele sempre vai falar que não pode, porque a chave não está propícia. Você não precisa apenas ter o produto certo. Você precisa ter a chave certa para poder se conectar com aquele cliente que está na sua frente. Não existe tempo ruim para a venda. Existe chave errada para a conexão. E aí entra até a linguagem correta que você usa, o estado correto, tudo, o Lucas. contexto e tudo mais, que são muitas variáveis envolvendo. Não, várias variáveis, Lucas. E assim, para falar com o pessoal, como que você identifica uma pessoa que está operando num padrão reativo? Quando a pessoa está conversando com você e ela chega e fala uma frase, eu preciso pensar um pouco mais. Essa frase, eu preciso pensar um pouco mais, já está mostrando que naquele momento ela está operando no padrão reativo. Eu preciso checar alguns detalhes. Ela está operando no padrão reativo. Eu não sei se vou querer. Ela precisa, ela está operando no padrão reativo. Ela está insegura. Oi? Ela está insegura, né? Está insegura. Porque naquele momento, aquele caminho neural dela, aquele programa, o filtro que está atuando é o filtro do reativo. E se você não tiver, nesse momento, a linguística correta para se conectar ao reativo, você quebra o rapport. E a pessoa não vai querer o produto. E algumas vezes, ela não quer o produto, não é porque ela não gosta do teu produto, não é porque ela não gosta de você. É porque a chave foi quebrada. Então, como você lidar? Primeiro, a primeira forma de você lidar com o padrão reativo, você reconhecer o tempo necessário daquela pessoa. Isso gera uma conexão. Reconhecer que ela precisa do tempo. Você estimular a reflexão. Você, na linguística, conversar e falar, não, eu sei que isso é muito importante. É muito importante nós verificarmos os detalhes no momento que nós estamos comprando algo. Eu entendo você. Olha a chave, pessoal. Ela está operando no reativo e você linguisticamente está na chave para poder deixar aquela pessoa confortável com você. A grande questão é que algumas pessoas começam a forçar a barra. Começa a forçar. E aí quebra o rapport com aquela pessoa que está no padrão reativo. Ou seja, então, não é pressionar o cliente que vai fazer ele comprar de você. Não é encher a caixa dele de spam, não é insistir, porque ele não vai querer mais nada seu. Não vai, não vai. E, Lucas, quando você tem acesso direto com uma pessoa, isso que eu estou falando aqui, pessoal, pode ser pelo WhatsApp, tá? Algumas vezes numa conversa por texto. Qual a melhor forma de você identificar um padrão de uma pessoa? Tem uma ferramenta maravilhosa na PNL, que é o quê? Como que eu faço para identificar o padrão linguístico de uma pessoa, um filtro? É algo que é socrático isso. Desde lá dos filósofos. É perguntar. As perguntas trazem a clareza do padrão que aquela pessoa está operando. Então, quando você pergunta, e linguisticamente aquela pessoa responde por áudio, responde por texto, ou está falando contigo presencialmente, através daquela uma resposta por e-mail, você analisa a resposta da pessoa para verificar qual o padrão que ela está operando. E através disso, por exemplo, Lucas, nós temos no método Core o C de clientes, o O de objeções, o R de resoluções e o E de end, de fechamento. O C de cliente é você entender qual é uma das ferramentas, que nós temos várias ferramentas que abordamos, uma delas é o metaprograma, que nós podemos verificar qual o padrão de metaprograma que essa pessoa está operando. E aí, quando você está com uma pessoa que está no padrão reativo, é você estimular a reflexão, pedir para ela analisar os detalhes e você, se for necessário, marcar um dia e um horário
para você voltar com aquela conversa. Talvez aquela venda não vai finalizar naquele momento. Mas se você estimular a reflexão, se você se conectar com aquele padrão daquele cliente e marcar um dia e horário, porque é muito importante ter um compromisso público. Isso é até um dos gatilhos do Robert Cialdini, que ele fala de compromisso público. Então é importante você marcar um dia e um horário com aquela pessoa e estimular esse tempo dela. Isso vai trazer uma conexão muito grande para quem está no padrão reativo. Ok, pessoal? Então, quais são as perguntas que você acha, Estevão, que são mais pertinentes quando a pessoa fala assim: eu vou dar uma pensada, depois eu te dou uma resposta, tá bom? Sim, Como que a gente pode, especificamente nesse caso, contornar essa situação? Perfeito. Existe um padrão, pessoal, um padrão linguístico de resposta que sempre você começa com uma conexão. Se alguém fez uma pergunta como o Lucas acabou de fazer, primeiro você vai começar com a palavra sim, entendo perfeitamente. Ou sim, perfeito. É o primeiro ponto. Você entender, você demonstrar linguisticamente que você está entendendo aquela pessoa. Aquilo dali já começa a aumentar o rapport teu, a conexão tua com aquela pessoa. Existe algum ponto que você gostaria que eu clarificasse para você nesse momento? Ou seja, a pessoa está em dúvida, ela está analisando, ela está no programa reativo. Então, qualquer resposta que você der, presencialmente, por áudio, por texto, precisa ser um aspecto de conexão. Então, sim, entendo perfeitamente. Existe algum ponto que você queira que eu clarifique mais para você nesse momento? E aí você vai ouvir, porque daí pode começar a surgir uma das dúvidas que estão gerando objeção para aquela pessoa. Daqui a pouco eu vou voltar para o metaprograma, mas eu queria que vocês, nesse momento, anotassem o seguinte: já viram que na Embratel, no sistema de telefonia no Brasil, existe o DDD, né? O DDD. Então, eu quero trazer para vocês o DDD das objeções. 3 causas de objeções que começam com a letra D. Então, anota aí. Pega um papel agora para anotar, para que você entenda, porque quando você está conversando com alguém e a pessoa está no metaprograma reativo, aquilo dali pode estar, porque tem alguns padrões de objeções. Então, anote aí, DDD. Qual o primeiro padrão de objeção que pode estar por trás daquilo que está travando a pessoa? É o desconhecimento. D de desconhecimento. A pessoa, ela ainda não tem um conhecimento pleno do teu produto. Ela não tem ainda um conhecimento pleno de você. Ela não tem ainda um conhecimento pleno sobre aquilo que você está passando para ela. Enquanto ela não tiver o conhecimento necessário interno que ela precisa, ela não vai comprar. Então, primeiro padrão de objeção, desconhecimento. Guardem 3D. Estevão, inclusive, cabe essa questão de clarificar mais para a pessoa. Ao invés dela falar, vou pensar, tem alguns vendedores que já respondem assim, não mais, ele já começou errado, né? Ele já vai justificar o porquê que o produto dele... Não, mas olha, não é isso. Olha, eu compreendo você perfeitamente. A sua colocação é muito pertinente, inclusive. O que eu posso fazer para clarificar mais seria por aí, não é mesmo? Não, e perfeito, Lucas, porque todas essas frases que você colocou, se quem está conosco aqui hoje ouvir, você colocou tudo para confirmar aquilo que está acontecendo. Até porque o jeito da pessoa é o jeito certo, pessoal. Algumas vezes, os vendedores que não têm algumas ferramentas linguísticas, técnicas, eles querem implementar o jeito deles no cliente. Então, só porque o cliente não está com uma reação que ele esperava, ele começa a achar que aquele cliente está com a reação errada. E sempre existe uma frase que eu sempre ouvia desde a infância, que é assim, o seguinte: o cliente tem sempre a razão. Então, assim, o jeito do cliente é o jeito certo. Sabe que eu até complemento isso? Que eu falo assim, o cliente tem sempre razão, mesmo que ele não tenha. Às vezes o cara está errado, mas
Você tem razão. É, mas assim, sempre o errado, Lucas, vai ser um padrão de comparação que nós estamos fazendo interno. Então nós Exato. estamos comparando com alguma coisa nossa e aquele padrão não está certo porque nós estamos comparando com o nosso. Então, ou com algum modelo, ou com algum padrão já pré-existente. Então, o desconhecimento, pessoal, pode trazer uma objeção. Então, o primeiro D desses 3 Ds que causa objeção, o primeiro D, desconhecimento. O segundo D, que gera objeção. Além do desconhecimento, o segundo D que gera objeção é desconfiança. Desconfiança. Tem pessoas que já estão com padrão de conhecimento pleno com relação ao teu produto, só que elas estão sem um estado interno propício de confiança, ou seja, ela está desconfiada. Será que esse produto é bom mesmo? Será que essa pessoa é a pessoa certa para me dar esse produto? Será que eu não vou me arrepender? Ela está desconfiada. Você precisa, através desse padrão, entender se dentro daquela pessoa está mais o desconhecimento ou mais a desconfiança. Eu sei que alguns clientes, vou falar para vocês, Lucas, algumas vezes é os dois. Tá aqui, ó, tá o desconhecimento e a desconfiança. E aí aquela objeção está um pouco mais profunda. E quando você tem a clareza, a consciência, tudo fica mais fácil. Então, desconhecimento, desconfiança. Fala, Lucas. Estevão, em ambos casos aí, o que falta, no meu entendimento, é informação. Porque Sim, se eu desconheço, é porque, ou seja, eu desconhecer, eu não conheço. Então, ao contrário de confio. Eu não confio por quê? Porque eu não conheço. Então, em ambos os casos, o que está faltando é informação. E aí o vendedor, de uma maneira muito pontual, pode nutrir esse possível cliente com as informações precisas e realizar a venda. não, perfeito, Lucas, porque isso faz todo sentido. Até porque aí vai vir outras habilidades técnicas, como aquela que eu comecei a falar com vocês no metaprograma. Você vai identificar também um padrão que a gente trabalha no Core, quando a gente está nessa tétrade, que em cada parte da tétrade, Lucas, nós trabalhamos várias ferramentas. No C de cliente, trabalhamos várias ferramentas de conexão do vendedor com o cliente. No O de objeções, trabalhamos várias ferramentas para poder contornar as objeções. Até porque a PNL é a ciência do como. Então, como que eu faço para contornar as objeções? A PNL tem inúmeras ferramentas que nós trabalhamos. O R de resoluções, ou seja, todo produto ele resolve um problema. A máxima de resolução não é um produto, é uma resolução de um problema. Então, quando a gente trabalha o produto no método Core, nós trabalhamos a linguística para que a pessoa entenda, para que o vendedor entenda como que ele passa aquele produto para o cliente como um resolvedor de problema. Até porque se o cliente está procurando o vendedor, é porque ele tem um problema para ser resolvido. Todas as invenções, Lucas, tudo que você tem no teu escritório, tudo que eu tenho aqui no meu, tudo que cada pessoa incrível que está conosco aqui tem agora no seu lugar, cada objeto foi um problema que foi resolvido. Uma pessoa teve uma sacada e falou, poxa, está tendo essa dor, está tendo essa necessidade. Então eu preciso criar isso para poder resolver. Então, quando você tem a clareza de qual o problema que o teu produto resolve, e quando você tem a linguística correta para você trazer isso para o teu cliente, tudo se torna diferente. Então, no R, a gente trabalha a parte das resoluções, e no E, que é o end, que é o fechamento, por isso que pegamos até emprestado uma palavra do inglês, do end de fechamento, que é o quê? O fechamento está totalmente ligado à questão financeira. Aí também tem um pulo do gato, Lucas, muito grande. Ó, já vou voltar nos 3D, tá, pessoal? Já falei 2, só falta 1. Eu vou voltar. Segura aí, pessoal. Ó, segura aí. Mas ó, tem um segredo aqui, Lucas. É uma sacada de 15 anos que a gente trabalha com a parte de vendas, com essa parte de ferramentas para pessoas, que eu descobri uma coisa, Lucas. Fechamento. O indicador financeiro de um vendedor está totalmente relacionado ao padrão interno financeiro do vendedor. Tem pessoas que estão brincando de pique-pega com dinheiro, Lucas. Quando o dinheiro vai para a direita, ele vai para a esquerda.
Aí quando ele vai para a esquerda, o dinheiro já foi para a direita. Nunca ele se encontra com o dinheiro, cara. Porque o programa interno está bloqueado para as questões financeiras. E o que eu descobri, Lucas? Que no método Core nós começamos a trabalhar um pouco esse programa interno financeiro para desbloquear. Porque quando a pessoa desbloqueia o fluxo do programa interno financeiro para o dinheiro, as vendas começam a acontecer. As vendas, sabe? O fechamento começa a acontecer. Porque tem pessoas que... Não sei se vocês lembram da escolinha do professor Raimundo, aquele antigo, que tinha um personagem que na hora de tirar 10, ele falava errado. Pá. E tem vendedor que na hora de fechar a venda, na hora de passar o cartão, na hora do pagamento, dá alguma coisa errada. E sempre dá alguma coisa errada. Você entende? Pessoal, eu não estou falando isso para vocês ficarem tristes. Não! É para você entender o motivo de algumas coisas que estavam acontecendo contigo e tem como modificar. Tem como modificar. Isso não é questão de sorte. Pessoal, vendas não é questão de sorte. Ah, eu tenho sorte. Eu sou... Não, não. É questão de competência técnica aliada à competência interna. Competência externa aliada à competência interna. Quando você une essas duas competências, pessoal, o segredo começa a acontecer. O resultado começa a acontecer. Então, quando a gente fala dos clientes, objeções, resoluções e o de fechamento, aí, Lucas, o processo acontece. Acontece de uma forma maravilhosa. A Poliana Aguiar. Oi, Poliana, tudo bem? Fiz uma live com ela também, está falando diretamente da Itália. Ela já fez uma pergunta de PNL aí, ó. Como faz isso? Como chega nesse end? Como a gente conclui essa venda? Perfeito, perfeito. O que acontece? Um dos principais impeditivos do processo de venda são as objeções. Porque você se conectou com o cliente com várias ferramentas de conexão. Você apresentou o teu produto como resoluções. As objeções elas vão chegar em todos os momentos. E quando você contorna a objeção, e aquilo que eu falei, Lucas, que eu falo sempre que a objeção é maravilhosa, porque é no veneno que está o antídoto. Ou seja, é dentro da objeção que está o segredo para você fechar a venda com aquela pessoa. A gente precisa da objeção, inclusive, né? Se não tiver objeção, Lucas, aquela pessoa que não tem objeção, é uma pessoa que para você vender para ela é muito difícil. Porque tem alguma coisa que está trazendo aquele estado... E se ela tem objeção, é porque ela quer saber mais do seu produto. Ela está assim, mas isso será que serve para mim? Mas no meu caso aqui, papapá. Então, ela carece de informação. Por isso que a objeção é maravilhosa, né, Lucas? A objeção é incrível. Então, falando da objeção, até para poder responder melhor essa pergunta, como que você faz? Primeiro você descobre qual é a causa da objeção. O desconhecimento, o D de desconfiança e o último é o D de desvantagem. Tem clientes que não estão ainda definindo a compra porque estão com medo de comprar contigo e ter uma desvantagem daqui a 2, 3 dias. Ou seja, poxa, será que eu não vou ter uma... A percepção de que ela está saindo perdendo, não é? Sim. Alguma coisa. Sim, é aquilo. Poxa, será? Aí começa várias leituras mentais, ou seja, vários diálogos internos, que na PNL nós chamamos de diálogo interno, leitura mental, que a pessoa começa a ficar com algumas percepções equivocadas. Enquanto ela está falando com você, e aí nós trabalhamos também, Lucas, lá no método Core, é a pista de acesso ocular, trabalhamos a linguagem para descobrir o VAC da pessoa, para descobrir qual é... Tudo, né? Porque assim... O programa metamodelo, modelo Milton, âncora, não tem uma ferramenta da PNL que não se encaixa. Não, tudo, Lucas. Então, até falando de âncoras, Lucas, eu não falei com vocês da Soft Skills, da Hard Skills? No método Core, nós trabalhamos clientes, objeções, resoluções e fechamentos pelo lado da Hard Skills, e na Soft Skills, o Core se transforma em estados. Nós ancoramos 4 estados. O C de coragem, C de coragem, O de estado de ordem, porque todo vendedor incrível também tem um estado interno de ordem, de ordenar os seus pensamentos, de ordenar aquilo que ele tem que fazer.
O R é estado interno de resultado, é aquele estado interno de faca na caveira, é aquele estado interno de fazer acontecer. Preparado para vender e para fazer dinheiro. Preparado para vender. Porque tem hora que só ficar na coragem não vende. Porque se ele não passa confiança, o cara não compra dele também. Se ele fala do produto sem afinco, sem paixão, é uma coisa que não convence, né? Ô, Lucas, tem hora que você sabe que no aspecto da comunicação, até o Merhabian, ele fez esse estudo técnico onde, dentro do processo, né, da comunicação, 55% tem a ver com a linguagem não verbal, 38% tem a ver com a tonalidade da voz. Ou seja, tudo aquilo que embrulha a tua voz. E só 7%, pessoal, tem a ver com as palavras. Então, o que é a tonalidade da voz? A tonalidade da voz é o embrulho da tua voz. Tudo isso que você está escutando, você está escutando as minhas palavras, mas mais do que as minhas palavras, você está escutando aqui as características da minha voz. Toda essa sensação que você está tendo ao me ouvir, ao ouvir o Lucas, é um embrulho da minha voz. E isso tem a ver com os neurotransmissores internos. Ou seja, o meu estado interno influencia na qualidade da minha voz. E isso determina se a pessoa confia ou não confia no teu produto. Determina se ela está aceitando ou não está aceitando o teu produto. Você entende? A forma de comunicação. Por isso que um áudio, nós falamos também muito sobre como você mandar um áudio, como que qual é o teu estado interno, qual é a linguística, qual é a tonalidade da voz para você mandar um áudio. Tem pessoas que estão correndo, estão numa corrida, aí mandam um áudio. Que é bom também você gostar do produto, porque uma vez eu conversei com um gerente de banco e ele falou que era forçado a vender um plano lá para os correntistas, mas na verdade o plano era uma furada. Era um negócio que era um pulo do gato, que o banco ganhava e na verdade a pessoa achava que ganhava, mas na verdade ela tinha um prejuízo financeiro. Sim, sim. E ele se sentia mal por vender aquilo, porque pressionavam ele para vender aquilo, era o emprego dele, mas ele não estava conseguindo vender os pacotes, porque ele falava, pô, eu estou vendendo um golpe para as pessoas, eu não compactuo com isso. Então é muito importante conhecer o produto, o nicho, e ser um produto que você acredita. Porque se você não acredita, você não vai conseguir disfarçar isso por muito tempo, né? Acaba que isso é uma incongruência interna, Lucas, que a pessoa precisa resolver. E até algumas vezes, alguns alunos chegam para mim e falam, Estevão, eu preciso resolver o negócio, porque eu descobri que eu não acredito no meu produto. E o que eu faço, Estevão? O que eu faço agora? Eu falo, você pode resolver de algumas formas. Ou você cria um caminho interno para que você resolva as faltas de informações ou algumas limitações que estão limitando a tua percepção sobre o teu produto, ou você muda de produto. Por quê? Olha só, Estevão. Estou fazendo um adendo aqui. A Juliana, que trabalha no meu instituto. Oi, Gil, tudo bem? Está falando que a abordagem muda muito quando você manda um áudio. Por quê? Se você tenta vender por texto, você manda um texto no WhatsApp. Concorda que a pessoa vai ler aquele texto de acordo com o estado interno dela. Sim. Então, se ela está com preguiça, por exemplo, o texto pode ser incrível, mas não vai trazer a tonalidade, a energia necessária, o estado necessário de convencimento. Não seria isso? Sim, agora eu vou dar uma dica matadora para você fazer isso. Ô, Lucas, com relação, Lucas, a essa jornada, é o seguinte. Primeira coisa, o padrão certo. Estão lembrados do que nós falamos agora um tempo atrás? O jeito do cliente é o jeito certo. O cliente sempre tem razão. Se o cliente não mandou áudio para você ainda pelo WhatsApp, se você está falando com ele por texto, você precisa pedir autorização para mandar um áudio. Porque senão você vai quebrar o rapport com aquela pessoa. Tem pessoas que não gostam de áudio. E se você mandar, ela já descarta você. Já descarta. Então, primeiro detalhe, se a pessoa começou a mandar áudio para você, você responde no padrão dela. Responda por áudio. Se ela está mandando texto, mas você quer mandar um áudio para poder explicar um pouco mais, você faz uma pergunta. Seu Lucas, tudo bem? Eu quero te perguntar, para que eu explique melhor para você esse detalhe, eu posso te enviar um áudio? E aí, quando a pessoa fala assim, isso gera uma conexão maravilhosa. Tem uma dúvida aqui também da Juliana, que é uma pergunta desafiadora, confesso. E acontece muito, confesso, até no meu instituto. A pessoa, ela não quer saber, ela não quer conversar, ela quer saber o preço. Mesmo que você quer apresentar, falar do produto, ela fala assim, não, eu só quero saber o preço.
Como agir nesse caso? Falo o preço ou não falo e tenho que falar do meu produto para depois falar o preço? Eu sei que a percepção de preço é muito subjetiva por conta do valor, né? A Do diferença de valor. preço e valor. Mas como agir especificamente nesse caso, quando a pessoa ela não quer te ouvir, ela quer saber o custo, porque ela já tem como objeção o financeiro, no primeiro Sim, ponto. sim. O que você pode tentar, e aí eu estou usando a palavra tentar de uma forma bem propícia mesmo, que é uma tentativa, porque depende do mapa da pessoa, que nós damos algumas ferramentas, que a grande questão é o seguinte, Lucas, é você ter uma gama de ferramentas igual o cinto do Batman. Então, assim, eu creio que um vendedor core, que é o que nós falamos, é aquele que tem várias ferramentas. Uma delas é você utilizar perguntas para poder, naquele momento, clarificar. Primeiro, qual é a motivação daquela pessoa em procurar aquele produto? Você está procurando esse produto, esse curso, por qual motivo específico? Primeiro, o que você fez? Você perguntou a motivação. Tem pessoas que, quando você pergunta algo relacionado à motivação, ele já se conecta e ele começa a falar um pouco mais sobre aquilo. E quando o cliente começa a falar um pouco mais sobre a motivação, você começa a ter informações sensoriais para poder se conectar mais àquilo que ele está falando contigo. Então, se ele falar, você pode fazer uma pergunta. O que te fez procurar o Instituto Lucas Naves? O que te fez procurar o nosso instituto? O que te fez procurar a minha empresa? Ou seja, você saiu da motivação e foi para qual motivo que ele procurou aquele curso. Aquele curso não, aquela empresa. Então, você faz uma pergunta com relação à motivação do curso e com relação à motivação de procurar a tua empresa. Porque dentro dessas informações, você consegue se conectar um pouco mais com aquela pessoa para estabelecer o rapport. O grande segredo, Lucas, se você não estabelece o rapport, a possibilidade de venda é muito pequena. Se você não tem um ponto de conexão, a possibilidade de venda diminui drasticamente. Tem pessoas que já procuram o teu produto sabendo que querem aquilo. E quando você descobre, você não vai ficar convencendo para ela que aquilo dali é bom. Ah, não, ó, esse produto vai ser bom para você por isso, por aquilo. Não, a pessoa já passou dessa esfera. Ela só está definindo qual é o local que ela vai fazer. Você entende? Então, assim, se a pessoa, imagine, Lucas, estamos falando de um curso aqui, a pessoa, ela já sabe o que quer aquilo. Ela já despertou internamente já que ela quer aquilo. Ela só está definindo. Ela está no processo de desconfiança. Ou seja, será que eu confio nessa empresa para poder dar esse produto para mim? Então, assim, ela não está no desconhecimento. Ela está no dedo da desconfiança. Por isso que é importante. E talvez até com um pouco do dedo de vantagem. Por isso que essa pergunta que a Juliana trouxe é muito importante. Você estabelecer um ponto de conexão com essa pessoa para que, através desse ponto de conexão, você possa clarificar aquilo que ela está querendo com relação àquela questão Ou financeira. seja, é criar rapport, né? É, Inclusive, o Victor aqui falou, quando o cliente chega mal-humorado, também é isso, você compreender ele, ao invés de você ficar mal-humorado, senão vão ser dois mal-humorados agora. sim, sim. Até um dos segredos dessa questão de ser mal-humorado é o seguinte: uma das máximas do rapport, acompanha, acompanha, acompanha e depois conduz. Então, assim, você quebra o rapport se você não acompanhar no início. Vou dar um exemplo para vocês. A pessoa chega para você nessa época e começa a falar: tu viu como é que está o Brasil? O Brasil está numa situação muito complicada, né? Olha o que está acontecendo aí em São Paulo, no Rio de Janeiro, aí fala na tua cidade. E se você chegar e começar a falar: não, mas não tá muito, não é assim não, está tudo bem, tudo vai ser resolvido, você está quebrando o rapport. Porque, primeiro, como que você estabelece a conexão? Acompanha, acompanha. Então, poxa, eu entendo você, realmente tem algumas situações que acontecem que a gente não entende, né? Então você Aí você começou. ganha a comunicação, depois você traz para o seu lado. Depois você traz, porque aí é como se fosse uma frequência VHF e UHF. Tem pessoas que estão aqui na UHF, o cliente chega para você porque ele está irritado com alguma coisa. E aí o vendedor, ele está no VHF, ele está na maior zen, assim, maior tranquilidade. E aí não conecta. Então, pessoal, já viu até que tem pessoas que quando está no WhatsApp fala contigo: ó, fala rapidinho aí que eu não estou com muito tempo hoje.
E aí o vendedor começa a falar de uma forma lenta. É você seguir o padrão. Você seguir aquele padrão linguístico, o padrão de É uma velocidade. dança, né? É É uma uma dança. dança. É uma dança. Porque, assim, essa é a primeira esfera. É a conexão com o cliente. Se você não se conectar com o cliente, se você não estiver conectado com ele, não vai fluir. Você Eu vou dar um faz. exemplo. Por exemplo, já teve vez de eu atender uma mulher que veio toda ofegante da rua. Ah, porque eu tava ali, eu tava pagando conta, e nossa, não sei o que, e eu tava todo zen, já esperando o cliente, né? E ela não ia entender aquela frequência zen que eu tava. Então eu comecei a entrar no espelhamento com ela, eu comecei, nossa, é mesmo, né? Eu também, olha, hoje de manhã eu também fui no centro, tava uma loucura, e comecei a falar com ela nesse estado. A hora que a gente entrou na mesma frequência, eu comecei, mas sabe, agora a gente pode sentar e começar a conversar. Olha, toma uma água aqui. E ela. Relaxou. Então, eu tive a prova concreta de que funciona. Você primeiro acompanha, entra na mesma frequência, a hora que calibrar a frequência, você conduz de volta. Não, isso é perfeito, Lucas. Até porque, por isso que aquilo que nós falamos desde o início, Lucas, qualquer pessoa que está aqui conosco pode se tornar um exímio vendedor. E eu não estou falando que você trabalha apenas com venda. Tem pessoas que estão aqui, mas a função não é uma função gerencial de vendas apenas, ou não trabalha na equipe de vendas. Mas a tua função, um professor, Lucas, ele precisa saber vender a matéria dele para os alunos. Ele precisa saber para ter sucesso naquele trabalho que ele está fazendo. Um advogado, ele precisa saber vender aquela posição, aquela visão técnica que ele está tendo para o juiz, para a corte. Ele precisa ter para poder ter aquele ganho de causa. Então, assim, um terapeuta, ele precisa saber vender qual é o produto dele para aquele cliente que está procurando aquilo. Ele precisa vender que ele é a pessoa certa, que ele é a pessoa realmente certa para poder atender aquela pessoa. Então, todas as pessoas, elas têm embutida dentro delas esse aspecto da venda. E quanto você amplifica isso, os teus resultados se tornam diferentes. Eu acredito, Lucas, que esse tempo, Lucas, por isso que nós estamos tão felizes, né, com os resultados. Eu recebi uma mensagem, foi anteontem, de um aluno nosso, falando, Estevão, muito obrigado, porque nesse tempo de crise, de uma situação complicada que o Brasil está vivendo, eu fui promovido ontem. E ele falou, sabe como que eu fui promovido? Colocando em prática algumas ferramentas que eu aprendi com vocês. E olha só, ele não ficou olhando a crise como algo estagnado. Ele viu que é possível você utilizar aquela crise para você poder romper, vencer. Eu acredito, Lucas, que a pressão, sabe? E a crise tem embutido dentro dela uma pressão. A pressão é maravilhosa. A pressão, você utilizando essa pressão, é a pressão que cozinha o feijão, sabe? Porque você age, você sai da zona de conforto. É o famoso quando a água bate na bunda. Sim, sim, sim. E tem hora que a gente até brinca, tu tem que ter um estado interno de botar a fralda e ir. Bota a fralda e vai. Porque assim, é não ficar estagnado, sabe? É você ir, porque tem hora que você tem medo, mas até esse estado interno de coragem que nós ancoramos no Método Core, a coragem significa não a ausência de medo, significa que a coragem é maior do que o teu medo. Então tem momentos que você tem um padrão interno de neurotransmissor maior do que o medo. E não é ausência total de medo, mas é um padrão interno maior, mais forte do que o medo, para você vencer. Né? Então isso é maravilhoso, Lucas. Maravilha. Ô, Estevão, nós temos mais 4 minutinhos aqui. Ih, caramba, hein? Fala pra gente aqui como que as pessoas podem ter acesso ao Método Core. Como que elas fazem para ser alunas do método e aprender todas essas ferramentas de maneira aprofundada. Então, Lucas, nós estamos com uma turma que vai começar, turma 100% online e ao vivo, e também 100% ao vivo, que eu e a Dani, você sabe, né, Lucas, nós fazemos parte da equipe de mentores pessoais lá do John Grinder lá, e então temos todo esse know-how que há 15 anos trabalhamos com esse desenvolvimento humano, então trazemos no Método Core essa expertise e vai começar no dia 9 de maio, sábado que vem, de 9 a 1 no sábado, e domingo, dia 10, de 9 a 1. Então, são 4 encontros de 4 horas, são 16 horas, mais 21 dias de mentoria, Lucas, que nós teremos, que nós daremos. Então, além dos encontros ao vivo, nós vamos ter mais 21 dias de mentoria para ajudar os alunos a aplicarem isso na prática. Sabe aquele momento que a pessoa faz...
Oi, Onde oi, elas acessam essas informações? Tem um então, link, tem um Tem, tem, site? tem um link que a pessoa pode entrar na bio do Instituto Daut, na bio que está aqui, acessar Clica ali. aqui. Isso, está aqui em cima aqui. Você pode entrar na bio do Instituto Daut e acessar e entrar num grupo VIP do WhatsApp, porque nessa semana nós estamos compartilhando lá uma condição única e especial. Eu vou falar para vocês, pessoal. Eu sei que o que nós fazemos traz muita mudança, traz muita transformação, mas financeiramente nós arrumamos uma condição muito especial para que as finanças não sejam impeditivo de você estar conosco nesse curso. Então, vai ser algo muito especial. Então, você pode acessar para entrar no nosso grupo VIP, porque na quarta-feira nós vamos estar liberando uma condição muito especial para que você esteja conosco nesse curso, que vai começar no sábado. Ah, Estevão, eu não posso estar ou no sábado ou no domingo. Fica tranquilo, que vai ser ao vivo, mas nós vamos gravar e depois você vai ter acesso. Eu creio Entendeu? que todas as pessoas deveriam fazer um treinamento de venda, principalmente vendas com a PNL. Independente da área que vocês estão, vocês vendem alguma coisa. Então, são habilidades muito importantes, principalmente nesse período que nós estamos passando desafiador, que Sim. gera oportunidades. Ô, Estevam, nós temos 2 minutinhos aqui. Queria te agradecer, cara, pela presença aí. Um abraço para a Dani também, para todos vocês do Instituto Daut. E dizer que, poxa, foi um prazer. Você trouxe dicas maravilhosas aí. E já convidar o pessoal que assistiu a live aqui para seguir o perfil do Instituto Daut também e o Estevão Daut. Tá bom? Estevão, Poxa, muito obrigado, viu? ô Lucas, gratidão pela tua generosidade, por tudo que você é. Uma das maiores características tuas, Lucas, é a generosidade. O maravilhoso, porque a generosidade é um padrão, é um dos pilares da abundância. Então, Lucas, nunca vai faltar nada para você, para o teu instituto, para a sua família, porque esse pilar da generosidade, isso é algo que está dentro do teu programa e isso está te habilitando a você não só viver o que você está vivendo agora, mas tudo que você vai viver no teu futuro. Então, gratidão pela nossa amizade, pela amizade das nossas famílias, né? De nós estarmos juntos. E vamos juntos, conte conosco. E sempre que você precisar do Instituto Daut, conte conosco. Tá bom, meu amigo? Valeu, Estevão. Pessoal, obrigado. Boa noite. A live vai ficar salva aqui no meu perfil por 24 horas, ok? Quem chegou por agora, volta lá para assistir.